Franz Liszt nasceu em 1811, na Hungria, na região húngara de Hajdin, na época do seu nascimento pertencente ao Império Austríaco. Seu pai era um músico amador, trabalhava na corte dos Esterházy, uma família da alta nobreza húngara, mas que nessa época estava perfeitamente adaptada ao momento político que viviam, com o Império Austríaco dominando toda a Hungria. E seu pai trabalhava no palácio dessa família Esterházy, nessa região da Hungria, como um músico amador e funcionário administrativo. Nessa corte que tinha havido a orquestra de Haydn, que durante 30 anos esse antigo compositor austríaco, que tinha trabalhado nessa corte, organizado orquestra, óperas, é o mesmo ambiente. Também muito bem inserido no Império Austríaco, tanto que mesmo nascendo na Hungria, mesmo o pai trabalhando em família da nobreza húngara, eles só falavam alemão. Liszt nunca aprendeu o húngaro. Ele foi formado, a sua formação clássica, formal, foi no alemão. Interessante que, de repente, lá, quando ele tinha seus 37, 36, 37 anos, ele foi arrebatado pelo espírito nacionalista da sua Hungria e queria falar o húngaro, porque foi nessa época, quando ele estava nessa idade, que houve uma lei na Hungria colocando o húngaro como língua oficial daquela região. 1867 foi o início do Império Austro-Húngaro. Seriam dois impérios, um império e um reino independente, sob as ordens do imperador austríaco, mas com independência. Liszt tentou aprender o húngaro, mas não conseguiu, apesar de que ele era um poliglota, falava perfeitamente, né, além do alemão, o francês, o inglês, o italiano, e no húngaro ele teve mais dificuldade, mas ele estava assim apaixonado pelas suas origens húngaras, que ele descobriu e sentiu já numa certa maturidade. E então Liszt, filho único, lindíssimo, desde que nasceu, muito lindo, e já nasceu naquele ambiente de música de alta qualidade na corte dos Esterházy. Quando ele tinha 9 anos, o pai já começou a ensinar o piano para ele. Então, vocês vejam que uma coisa interessante também. Como Chopin, Liszt não estudou e nunca tocou o cravo. Ele já começou no piano forte. Ele já foi formado no piano. Quando ele estava com 11 anos, ali na corte dos Esterházy, muitos nobres assistiam ele já se tornou uma notícia importantíssima. Muitos nobres se cotizaram e, para impulsionar a carreira e a formação musical dele, e financiaram a sua ida para Viena. O pai e a mãe, a família mudou-se para Viena para ele estudar. Ele estudou com Czerny, que era tinha sido aluno de Beethoven, era considerado o melhor professor de piano na época de Viena. E foi também estudar composição com Antonio Salieri, que também era considerado o melhor professor de composição. Então, ele teve os melhores mestres da Viena da época na sua formação. Tanto que, a partir dos 12 anos, ele já estava em Paris e conquistando as plateias, um fenômeno, uma coisa espetacular. E assim se deu a vida, foi se desenvolvendo a vida de Liszt. Vamos voltar lá para os anos de 1852, 53,
quando ele já tinha revisto os seus 12 concertos transcendentais e publicados, já tinha composto e estreado e publicado os seus 3 Liebestraum, ele vai compor a famosa sonata em si menor. Até então, nós vamos ver os outros compositores que o precederam, Chopin, Beethoven, Mozart, vinham com a ideia da sonata, que é uma composição para um único instrumento, solo, no máximo 2, estruturada em 3 partes. Beethoven já acrescentou em 4 partes, já modificou, evoluindo a forma da sonata para 4 partes. Chopin também. Liszt inova com uma grande sonata, grande no sentido de complexidade, de novidade musical, com um único movimento. E dentro desse único movimento, que dura 30 minutos, é uma longa sonata, estão todas as partes que estariam sendo divididas se fossem estruturadas no modelo mais antigo. Ele juntou tudo num movimento só. E aqui ele vai inovar também, porque ele vai compor essa sonata com a intenção de descrever o conflito humano, o conflito da alma humana, a queda, o conflito e depois a redenção. O sofrimento da alma, toda a queda, né? Primeiro, depois todo o sofrimento do conflito interior, mas se encaminhando para uma redenção, a alma se redimindo. É maravilhoso isso se a gente assiste a sonata em si menor inteira, acompanhando esse pensamento de Liszt. Aqui é o Liszt, poeta e filósofo do piano e da música. Eu separei para vocês, não se assustem, não vou colocar os 30 minutos da sonata, vou deixar isso para uma lição de casa de vocês. Vocês podem acessar no YouTube com muita facilidade, mas eu vou apresentar 3 pianistas distintos com 3 momentos distintos da sonata. Nós vamos começar com o início, gostaram? Com o pianista canadense-chinês Tony Young. É um jovem pianista, vocês vejam quantos jovens pianistas vocês estão conhecendo, os melhores da atualidade no mundo, quantos orientais que estão trazendo um domínio técnico extraordinário, expressivo também. Tony Young é filho de chineses que imigraram para o Canadá quando ele tinha uns 10, 11 anos. Ele estudou piano na Juilliard School, no Instituto Curtis da Filadélfia, em Harvard. Ele formou-se em Harvard em música e literatura comparada. Vocês vejam um jovem com esse cabedal de conhecimento e de preparo. Nós vamos assistir a sua leitura de início. Vocês vão ver que são sons graves, rápidos. É a queda do espírito humano. Depois vem o conflito e depois a redenção. Direitinho isso, nesses 3 trechos que eu separei para vocês. Vamos começar com Tony Young.